Boa noite, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos à nossa casa de paz e amor. Que todos já possam se sentir aqui acolhidos, se sentir também muito bem recebidos aqui nessa casa que sempre nos oportuniza, e em especial às quartas-feiras aqui, para vocês que sempre vêm frequentando. Sintam sempre esse abraço caloroso aqui da nossa equipe que vem todas as quartas. E as nossas boas-vindas também, é de costume, para aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, ou que vêm ao nosso trabalho pela primeira vez. Que possam todos se sentir acolhidos e encontrar aqui também aquele equilíbrio necessário que todos nós sabemos que sempre está disponível nessa casa e através do Evangelho de Jesus. Nós lembramos também, agora nós vamos para os nossos recadinhos da noite, dos celulares, que nós possamos já ir nos desconectando momentaneamente da nossa vida agitada que a gente leva fora daqui, e nos lembrando que nós viemos aqui, muito provavelmente, para reequilibrar essa intensidade na qual a gente vive lá fora e buscar aquela sintonia mais elevada com Jesus. Então, que aproveitemos esse momento. Nós lembramos de alguns itens, né, que são os itens da cesta básica, aqueles trabalhos que a casa sempre se mantém, né, mantém ao longo desse período. Um deles é os itens da evangelização infantil, né, dos sábados. Então, se faz muito importante, à medida que cada um puder, contribuir para o andamento desses trabalhos. Nós lembramos também que a casa vem com alguns cursos, né? Tem o início dos cursos, sempre muito importante para nós, para nos desenvolvermos, para melhorar a nossa sintonia. Quanto mais a gente busca estudar o Evangelho, busca nos compreender através do Evangelho, é uma forma da gente se elevar um pouco mais e angariar forças, né, para os nossos desafios cotidianos. A gente também tem um curso que é o ciclo básico, né, que é um curso de curta duração que a casa oferece, que tem o início em agosto também, o principiante em julho, agora dia 19, e o ciclo básico no dia 5 de agosto. Então, aquela informação sempre de buscar a livraria para maiores informações, para se inscrever nesses cursos, sempre eles estão lá à disposição para nos auxiliar. A gente lembra também da Noite dos Caldos, né, que é um evento importante para a nossa casa, para a socialização da nossa comunidade, também angariar recursos para a manutenção de tantos projetos, né, mas principalmente para a gente se socializar. Esse evento vai acontecer no dia 22/7, agora, às 7h30, bem aqui pertinho, na Rua Padre Estevão Pernet, no espaço Giardino. Tem vários caldos e sai no valor, né, de R$ 60, lembrando que as bebidas não estão inclusas. Nós temos também na casa, lembrando, não menos importante, aquele grupo de apoio aos enlutados que acontece às quartas-feiras. Então, para aqueles que estão aqui, que conhecem alguém que passa por esse período, as informações sempre detalhadas lá na livraria, para acolher esses irmãos que passam por esse momento aí sempre difícil. Para essa noite de trabalho de hoje, nós vamos contar com a ajuda dos nossos amigos aqui. A Vera vai fazer por nós a leitura do Evangelho. A leitura do livro de mensagens será feita pela Laurice. A prece de abertura pela Marisa. E a nossa palestra da noite será com o nosso amigo Isaac Kurgonas. Ele vai falar para nós sobre a caridade moral e a caridade material. As vibrações, quem fará por nós será a Alessandra, e a prece final, a Sueli. Então, que se sintam todos acolhidos e amparados para darmos início ao nosso trabalho. Boa noite a todos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti sem a coragem de nada dizer, está procurando a reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem quer se reconciliar. Para ser esquecida a ofensa, pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem quer procurar olvidar o passado. Não fique rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espizinha. Imagina-te escutando as referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Então vamos todos nós fecharmos os nossos olhos, nos conectando assim com a espiritualidade maior, conversando com seus mentores, seus anjos guardiões, o que aqui viemos buscar. Que apesar de Jesus saber de tudo, de todos, é bom que conversemos com o nosso mestre, com o nosso mentor, com Deus maior. Quando conversamos, o nosso coração desafoga, desacelera, se acalma. E assim nós vamos acalmando os nossos corações para recebermos não só aquilo que viemos buscar, mas para recebermos uma chuva de bênçãos que é jorrada sobre cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Que o nosso trabalho da noite seja um trabalho tranquilo, que o Isaac possa transmitir uma lição tão gostosa que é a caridade, tão necessária aos nossos dias, e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui adentramos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma satisfação novamente poder estar todos nós aqui novamente conversando sobre um tema do Evangelho. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de toda a equipe, porque quando a gente é convidado para desenvolver um tema, obrigatoriamente a gente tem que estudá-lo, né? E quando a gente estuda, a gente assimila mais um pouco. E o grande desafio, colocar em prática aquilo que estudou, não é? Esse que é o nosso grande desafio. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Mais especificamente, o item 9, caridade material e caridade moral. E quando nós falamos destas duas caridades, o nosso maior ícone, o nosso maior exemplo, quem seria? Jesus, né? Porque Jesus, ele não perdia uma só oportunidade de estar entre as pessoas carentes e aflitas. E quando isso acontecia, ele praticava a caridade material. De que maneira? Restituindo a visão ao cego, a audição ao surdo, secando as feridas dos leprosos e restituindo o movimento aos paralíticos.
Mas ele também praticava a caridade moral, quando ele trazia mais fé, esperança e consolo para os corações tão aflitos, mostrando um caminho libertador e diferente para aquele que havia pegado o atalho do erro. Então Jesus, ele foi a perfeição onde ele colocou a caridade em prática. Ele demonstrou a verdadeira caridade, doando-se sem exigir nada em troca e colocando as prioridades do próximo sempre antes das suas prioridades e dos seus interesses. Ele nos ensinou as leis do amor, as leis de Deus e a lei da caridade através dos seus próprios exemplos. E nos ensinou a amar quando ele nos disse para que amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, que confiemos em Deus, seja lá qual for a situação que nós estejamos passando na vida, confiemos em Deus, tenhamos fé em Deus e tratemos o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Nestas duas frases, ele, vamos dizer assim, resumiu todas as leis e os profetas, como ele falou, e deu a chave para o entendimento da humanidade, para a humanidade viver completamente em paz. E desde então, todos nós estamos aprendendo a amar a cada nova existência, a cada nova encarnação, aprendendo sobre as leis de Deus, para que possamos viver bem com o próximo, mas principalmente viver bem em paz conosco mesmo. Jesus, ele foi o ícone da caridade. E é muito comum nós ouvirmos na casa espírita, em todas as casas espíritas, a seguinte frase. Todos nós aqui, creio que já ouvimos. Fora da caridade não há salvação. Não é verdade? Acho que todos nós já aqui ouvimos, né? É que se nós não nos esforçarmos para praticar a caridade no nosso dia a dia, nós não vamos desenvolver os nossos mais sublimes e nobres sentimentos. Vamos apenas nos interessar por nós mesmos e nos desinteressar pelo outro, sem perceber que, um dia desses, nós podemos precisar também de uma mão amiga para nos reerguer, de uma palavra de consolo para nos orientar, ou quem sabe, em casos extremos, em casos bem extremos, um prato de comida ou um copo d'água para matar a nossa fome e a nossa sede. É que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. E nada nos garante uma situação estável. E às vezes, a diferença entre a pessoa necessitada para a pessoa abastada, para a pessoa bem colocada na sociedade, é apenas uma questão de detalhe, de circunstância. Então, como eu disse, a vida é cheia de altos e baixos, e nada nos garante que possamos transitar entre esses dois extremos, mesmo que seja em outras encarnações. Então, é fundamental que nós observemos que a dor e a necessidade do outro, no futuro também pode ser a nossa dor e necessidade. Por isso que é importante nós praticarmos a caridade, saber que o outro pode precisar da nossa ajuda. Então, se eu me esforçar para praticar as leis de Deus, a lei do amor e da caridade, eu vou me transformar em uma pessoa melhor. E se todos nós praticarmos as leis de Deus, transformaremos-nos em pessoas melhores. E o mundo inteiro se modificará, se transformará em um mundo melhor e em pouco tempo. Mas se eu ainda persistir
em praticar a lei do mais forte, que é o que acontece na nossa sociedade. A lei do olho por olho, a lei do dente por dente, a lei do revide, toma lá e dá cá. Qual é a mensagem e a semente que eu vou estar plantando dentro de mim, se eu continuar praticando estas leis? Qual a mensagem que eu vou estar passando para o próximo, se eu ainda continuar praticando essas leis? Então, se eu continuar agindo assim, o mal nunca se extinguirá da face da terra. Porque como o mal pode acabar com o mal? Nunca poderá. Então, como que eu posso acabar com a indiferença no mundo, se eu ajo de maneira indiferente? Como que eu posso acabar com o preconceito no mundo, se eu ajo de maneira preconceituosa? Como que eu posso acabar com a falta de misericórdia, com a falta de perdão, se eu não tenho misericórdia e eu não perdoo? Então nós observamos que só o amor apazigua e traz paz a tudo. E a maior expressão do amor, qual que é? É a caridade. Por isso que Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Quando Jesus disse também que se você amar somente aquele que vos amam e querer bem somente aquele que vos querem bem, o que difere você das outras pessoas? Quase nada, não é? Então, por isso que ele dizia, e diz até nos dias de hoje, para que amemos, esforcemos para amar, compreender os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque se eu fizer esse esforço, este exercício, eu vou estar contribuindo para a minha paz interior. E ao contribuir para a minha paz interior, eu vou contribuir também para a paz do mundo inteiro. Mas será muito difícil praticar a caridade material e a caridade moral se eu não acreditar verdadeiramente na lei da encarnação. Que eu já vivi várias vidas além desta vida. E que eu vou viver várias existências no futuro além desta vida no presente. Porque se eu ainda continuar a viver esta vida, mas sem acreditar que eu terei outras, vai ser muito difícil eu praticar a caridade. Porque, como eu disse lá atrás, eu não vou perceber que a dor do outro, no futuro, também poderá ser a minha dor. E eu não vou desenvolver o sentimento de misericórdia que me impulsiona ao outro, esse sentimento tão belo e nobre. Por isso que é importante nós prestarmos atenção nesses detalhes e na realidade que cerca a nossa existência. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no começo do ano, nós tivemos as grandes chuvas que teve no litoral paulista, no litoral de São Paulo, que foram as grandes inundações, que teve os deslizamentos de terra, onde os meios de comunicação noticiaram as pessoas que tinham tudo, depois destas inundações ficaram sem nada. E recentemente nós tivemos as enchentes também no nordeste do país e no sul do país há um mês atrás. Todos os meios de comunicação noticiaram isso e nos sensibilizou a sociedade profundamente. E mais especificamente em São Paulo, onde nós estamos mais perto, começou-se a criar um movimento de assistência para todas estas pessoas. Começou a abrir postos de serviços, onde as pessoas iam entregar roupas, remédios, cobertores, águas, para ser encaminhado para estas pessoas do litoral. Começou-se a abrir números de conta corrente, para que o dinheiro pudesse ser depositado e revertido também para estas pessoas. As pessoas que moravam lá perto dessa região encheram os seus carros de toda espécie de mantimento, de objetos que fossem úteis para fornecer para as pessoas desabrigadas.
e houveram até pousadas que abriram as suas portas para abrigar as famílias sem teto. E todo esse movimento, embora ele tenha sido muito triste, ele foi muito importante, porque neste momento nós fomos capazes de, por um instante, nos desligar dos nossos interesses e prestar mais atenção na necessidade do outro e tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados caso estivéssemos vivenciando a mesma situação. Então começamos a exercitar a caridade em conjunto, a caridade coletiva. Foi muito importante. Mas nós estamos ainda num estado evolutivo que ainda precisamos ser despertados por um acontecimento muito grande que nos cause uma comoção muito grande para poder começar a agir. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que nós temos que nos sensibilizar com as tragédias ocultas, as tragédias que não são noticiadas nos meios de comunicação e acontecem todos os dias, a todos os momentos. São estas tragédias ocultas que nós temos que nos sensibilizar um pouco mais. Por exemplo, o morador de rua, dormindo na calçada, debaixo da cobertura de um comércio, que se transformou numa visão rotineira e normal. Se transformou numa visão cotidiana. O desemprego que tirou a renda da pessoa que saía para trabalhar, do dono de casa, da dona de casa. E além de tirar o emprego, tirou também o pão sobre a mesa. A morte que ceifou a vida dos pais, mas deixou os filhos desamparados e órfãos. A velhice desamparada e abandonada. A pessoa que estava muito bem de saúde, mas a doença minou a sua saúde e hoje ela está acamada e sem recursos para ganhar o seu pão nosso de cada dia. São para estas tragédias ocultas que acontecem a todo momento que temos que direcionar um pouco mais os nossos olhos. Não é que nós devamos agora sair por aí à busca, à caça, à cata destas tragédias, destas dores ocultas. Não é isso. Mas quando no nosso dia a dia nós nos depararmos com uma destas dores, com uma desses necessitados, não se furtar a oportunidade de ajudar e ajudar, seja lá como for, diante das nossas possibilidades e posses. Mas algumas pessoas poderão questionar o seguinte, que esse tipo de dores, esse tipo de problema social é muito grande e que precisaria de uma grande quantidade de fortuna, uma grande quantidade de dinheiro para poder ajudar a tantos tipos de dores e problemas sociais. E isso é verdade. Precisaria de uma grande fortuna e uma grande quantidade de dinheiro para poder ajudar a tantas pessoas. Mas vamos deixar para quem tem esta fortuna e essa grande capacidade de monetária, ajudar. Isso se for da vontade da pessoa. Porque a prova da fortuna é uma das provas mais difíceis de serem vencidas. Porque ela é o constante exercício do desapego. E nem todos estão propensos a fazer esse exercício, a praticar esta entrega, esse desapego. E muitos, diante da prova da fortuna, têm falido, têm perdido para esta prova, assumindo compromissos grandiosos, pesados para outras encarnações. Então é infinitamente melhor ser afortunado em espírito do que ser afortunado na matéria para não nos perdermos. E para a grande maioria de nós, isso eu me incluo, que não tem uma grande fortuna, não tem dinheiro, vamos dizer assim,
Vamos ajudar como for possível, como der. E o Evangelho Luz, ele é tão profundo nos seus ensinamentos, que ele nos ensina como praticar a caridade sem o dinheiro. Aonde ele fala que existe a caridade material e a caridade moral. A caridade material é quando nós doamos o dinheiro que não nos fará falta, o alimento que não vamos consumir mais, a roupa que não nos serve mais, que já ficou um pouco velhinha, o cobertor que já ocupa lugar no nosso maleiro, no nosso guarda-roupa. Então estamos praticando o assistencialismo social, que é extremamente importante. Porque como as casas de caridade poderiam fazer tantos benefícios para os outros se não fosse a caridade material e as doações? Como aqui na Casa de Paz e Amor. Como a Casa de Paz e Amor poderia assistir, ter a responsabilidade de todo mês distribuir mais de 350 cestas básicas para as famílias assistidas, se não fosse a caridade material. Então ela é extremamente importante para a nossa casa e tantas outras casas de caridade que fazem esse nobre serviço, esse nobre caridade. E existe a outra caridade, que é a caridade moral. Esta é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, porque enquanto a primeira nós doamos aquilo que não nos fará falta, nesta caridade nós doaremos aquilo que temos guardado em nossos corações. Ou seja, temos que abrir os nossos corações. Por exemplo, podemos doar o nosso tempo para fazer sopas, fazer marmitex para distribuir para os moradores de rua. Não acaba com o problema, mas acaba com a fome dele. Podemos usar o nosso tempo também para trabalhar na evangelização infantil, como existe aqui nesta casa, ensinando para as criancinhas as lições de Jesus. Em uma sociedade que parece que seus ensinamentos estão esquecidos. Podemos também usar o nosso tempo para escutar uma pessoa que precisa se desabafar, emprestar os nossos ouvidos, por que não? Quem nunca precisou desabafar no momento de tristeza, onde a vida parece que está nos provando? Podemos também praticar essa caridade material, moral, quando nós não respondemos a uma ofensa. Porque se nós respondermos a uma ofensa, nos tornamos igual ao agressor também. Quando nós nos fingimos de surdinhos em casa ou no trabalho, fingindo que não escutamos aquela frase que não gostamos muito, para não desequilibrar o lar mais ainda. E depois conversamos. Quando a situação estiver mais calma, aí sim nós conversamos. Mas naquele momento, vamos fingir-nos um pouco de surdinhos. Quando nós nos esforçamos para ver o lado bom de uma pessoa que nós não gostamos, ao invés de salientar somente o seu lado ruim, que nós não gostamos. E assim, existem vários e vários exemplos. Quando nós nos calamos diante de uma maledicência, de uma fofoca, para que aquele ciclo se encerre em nós. Como diz aquele ditado, se você não alimenta o mal enfraquece e morre. Então, meus amigos, existem várias e várias maneiras de praticar a caridade. E eu poderia ficar falando aqui algum tempo. E creio que cada um de vocês também tem vários e vários exemplos de como praticar a caridade material e a caridade moral. Mas eu sinto que o meu problema não é a falta de imaginação, não é a criatividade. É justamente colocar esta ação na prática.
O problema não é a falta de imaginação, e sim a falta de ação. Então, que nós possamos, no nosso dia, desenvolver um sentimento muito importante, que é a misericórdia. Porque a misericórdia, ela nos coloca na direção do outro, em ação para o outro, nos sensibilizando com a sua dor. E assim, praticando a caridade, nós seremos os primeiros, os beneficiados a receber todas estas dádivas. Meus amigos, que eu possa ter falado um pouquinho do muito que esse Evangelho tem a nos oferecer e que possamos ter um final de trabalho abençoado pelos nossos queridos irmãos espirituais. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigada, Isaac, pelas palavras, pelos ensinamentos da noite. Que a caridade possa estar em nossos pensamentos, palavras, atitudes, na ação do dia a dia. Iniciando as vibrações desta noite, nós vamos endereçar um pensamento positivo, de amor, de paz e de acolhimento ao nosso querido amigo Eduardo Afonso, trabalhador deste nosso trabalho de quarta-feira, que retornou à pátria espiritual na última segunda-feira. Pedimos a gentileza do acolhimento, o amor e o acolhimento também, um abraço fraterno da Dona Carmen e do Gustavo, que continuam aqui no plano terrestre, na sua evolução moral e espiritual. Certos da presença espiritual neste momento, nós olhamos para nós. Aqui agradecemos estarmos nesta casa de paz e amor neste momento, com os nossos desafios, as nossas facilidades, mas aqui estamos para o aprendizado do Evangelho, para o aprendizado da caridade, para a ação caritativa conosco e com todos aqueles que estão ao nosso lado. Os médiuns que já se prepararam durante todo o dia, junto com a espiritualidade, os nossos mentores espirituais, começam o trabalho do passe. E nós que estamos sentados não nos incomodamos com a movimentação. Apenas mantemos a nossa mente no nosso querido e amigo Mestre Jesus. Nós mantemos a mente no nosso corpo físico e espiritual e do plano maior, da capela do amor, dos jardins da Irmã Clara, jogam luzes, orvalhos que caem sobre o nosso corpo físico e espiritual, promovendo uma limpeza fluídica, uma limpeza material, desde o nosso coronário, no alto da nossa cabeça, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, pelas nossas pernas, plantas dos pés, segue pela nossa parte posterior das pernas até o nosso básico. Essas luzes iluminam a nossa coluna e fecham-se num círculo lindo, luminoso, prateado, novamente no nosso coronário. Juntos com o Pai Maior, somos luzes neste momento. E o passe que nos é aplicado atinge a cada molécula do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, colocando ali o necessário para que nós tenhamos força, vontade, fé e coragem para seguirmos a nossa missão aqui no plano terrestre. Nós agradecemos a espiritualidade por estar conosco neste momento.
Nós agradecemos o nosso mentor espiritual por estar ali ao nosso lado, sussurrando em nossos ouvidos palavras de coragem, palavras de amor, palavras de afeto. Nós vamos expandindo essas luzes, esse amor, para o nosso paz e amor. Que essa luz possa brilhar em todos os trabalhos que a casa oferece, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores, e a nossa casa bendita de luz, paz e amor esparge essas alegrias e essas benesses para todo o bairro. Nós vamos fazendo mentalmente o caminho daqui até o nosso lar, e ali chegando abrimos as portas, as janelas, abraçamos os entes queridos que moram conosco e agradecemos ao Pai a nossa saúde, o nosso lar e todos os nossos desafios que todos os dias precisamos acolhê-los para vencermos junto com o Pai. Essas luzes espargem por todo o nosso planeta. E neste momento nós nos ligamos aos hospitais, casas de repouso, casas de detenção, orfanatos, asilos, a todos os moradores de rua, e nós endereçamos o nosso melhor a cada um deles, o nosso amor, o nosso envolvimento de um abraço fraterno. E essas luzes, elas vão além fronteiras. Elas abraçam o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul, tão necessitado de amor, tão necessitado de palavras boas, tão necessitado de Jesus e do seu Evangelho. Que nós possamos ser multiplicadores desse Evangelho do Cristo em todos os lugares que nós formos, seja pela escutatória, seja por uma palavra amiga, por um abraço, seja simplesmente pelo nosso silêncio, mas que nós possamos ser portadores da boa nova do Cristo a todos aqueles que se achegam a nós, e principalmente para nós mesmos, controlando os nossos pensamentos, perguntando sempre: o que faria Jesus neste momento? Eu estou fazendo o que ele faria? Se sim, que ótimo, estamos no caminho certo. Se não, é uma ótima oportunidade de voltarmos para o rumo correto das lições do Evangelho. Nós vamos pedindo ao Mestre Maior, a todos os técnicos da espiritualidade, que neste momento possam fluidificar as nossas águas. Aqueles que não trouxeram a sua garrafinha, que ao chegar em casa encham-na de água, de bons pensamentos, do Evangelho, e coloquem ali as suas melhores intenções. Nessa água, Jesus coloca o necessário para a nossa saúde material, a nossa saúde espiritual, o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio psíquico. E quando estivermos tomando a medicação que o nosso médico receitou a nós, ou quando estivermos em dúvida, ou quando estivermos ainda tristes, melancólicos, ou até mesmo alegres, que nós possamos sorver um gole dessa água e agradecer ou pedir ao Pai o necessário para que essa situação melhore. Tudo na vida passa, as dificuldades, os desafios passam, e o que sobra deles são as lições que nos engrandecem a alma. A alegria também passa e surgem novos desafios, para que nós possamos lembrar dos momentos alegres e deles retirarmos a força necessária para continuarmos seguindo adiante aqui neste planeta Terra. E que nós possamos sempre agradecer mais do que pedir, orar mais do que reclamar, silenciar mais do que julgar.
já de volta, com um pensamento aqui na nossa casa de paz e amor, nós vamos sentindo o nosso corpo físico, desde a nossa cabeça, os nossos braços, o nosso corpo, as nossas pernas. Nos sentimos mais revigorados, mais amáveis conosco e com o nosso próximo, de forma que nós vamos dando seguimento ao encerramento dos nossos trabalhos pela prece final. E assim, depois de tantas luzes, tantas bênçãos que recaíram sobre todos nós, o nosso coração está em paz, serenado, apaziguado, com gratidão, e que vamos voltar para os nossos lares em seguranças, felizes por mais esta noite, nesta casa bendita de paz e amor. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, ilumine sempre o nosso caminho. Que assim seja. Possamos voltar essa noite para nossa casa, refletindo sobre a caridade que nós temos praticado. Refletir e tentar colocar em prática, para que na próxima semana estejamos reabastecidos. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Paz e amor em Jesus.